Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubina, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios de Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e terá uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reinado o terceiro dominador. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Amém? Tome seu assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Dando continuidade, ensino sobre o livro do profeta Daniel. Nós encerramos capítulo 4, bem diferente do que o capítulo 5, um contraste. E que no final Nabucodonosor, ele reconheceu a grandeza de Deus, se humilhou diante de Deus, inúmeras oportunidades que Deus deu a ele, e no final ele reconheceu quem era Deus. Esse capítulo 4 é atribuído ao testemunho dele. E o capítulo 5, que ora aqui lemos nos versículos, fala da queda do primeiro império mundial. O seu neto Belsazar, totalmente ao contrário, um contraste do final do capítulo 4 para o capítulo 5. Após a morte de Nabucodonosor, em 562, aproximadamente antes de Cristo, Evenil Merodach, o seu filho, sucedeu o trono babilônico. Mas, entretanto, depois de 2 anos, ele foi morto, assassinado pelo seu cunhado Negrizar. Mas quem assumiu o trono agora já foi Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar.
o qual se tornou corregente com o seu pai. O pai era o rei e ele auxiliava ele. É como se fosse um segundo rei. E 3 anos mais tarde, nós vemos o que veio acontecer, que vamos decorrer nesse texto. É necessário que observamos a profecia lá de Isaías, capítulo 21, que já profetizava sobre a queda de Babilônia. No capítulo 21, versículo 1 ao 9, já havia uma profecia ali há 150 anos antes do que iria acontecer. E também havia outra profecia que apontava para a conquista de Babilônia pelo Império Medo-Persa. A profecia ela foi especificamente para Ciro. Vamos ver que de Isaías 44 havia essa profecia para esse rei. Capítulo 44, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. Então, havia uma profecia de Deus acerca dele, que ele ia liberar o povo e, de certa forma, auxiliar na reconstrução do templo de Jerusalém. Daniel tinha agora mais de 80 anos. Entre o capítulo 5 e o capítulo 4, que leva o nome de Daniel, passaram-se 30 anos. A diferença de um para o outro. Enquanto ocorria os fatos mencionados no capítulo 5. O exército de Ciro, esse exército do rei da Pérsia, já sitiava Babilônia. Há cerca de 2 anos, ele já estava lá sitiando. Assim como o Império Babilônico sitiou Judá, agora estava sendo sitiada pelo Império Persa. Esta cidade, dentro dos seus muros, considerada inconquistáveis, estava preparada para resistir a um sítio por mais prolongado que fosse. No entanto, no fim do 2º ano do cerco, a cidade foi tomada. Foi no ano 538 a.C., 68 anos depois que Daniel foi levado cativo à Babilônia, que Belsazar deu seu ímpio e blasfemo banquete. No mesmo lugar, segundo alguns afirmam, em que a Torre de Babel fora edificada em desafio a Deus, e onde se havia estabelecido o culto babilônico para suplantar os cultos ao verdadeiro Deus. E o versículo 1 diz sobre o rei Belsazar. Diz o rei Belsazar, como eu falei, era corregente do seu pai Nabonido, essa expressão que terceiro dominador do meu rei, que a gente vê no versículo 7 e 16, a festa ocorreu no palácio babilônico, mas ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia. O judaísmo, que era a religião do povo judeu, a arqueologia chegou a escavar, e sabe-se agora que a sala do banquete, ela media 19 metros por 53. Então, era mais de 1.000 metros quadrados, era o lugar
dessa festa. Nabucodonosor, seu pai, ele havia, como diz aqui, falando Nabucodonosor no versículo 2, seu pai, Belsazar era na realidade filho de Nabonito e neto de Nabucodonosor. O problema aqui é que no aramaico não tem vocábulo para avô. Jeremias, ele explica sobre isso, lá no capítulo 27, versículo 7, quando trata do pai de Belsazar, ele traz esse esclarecimento. Uma festa ímpia. Trouxeram os vasos de ouro do templo da casa de Deus. Belsazar e 1000 de seus grandes assim insultaram a Deus, bebendo na sua festa idólatra, porque a glória tinha saído do templo em Jerusalém. Igualmente, infelizmente, a igreja hoje, muito desrespeito ao Senhor, porque a glória saiu. E se tem uma coisa que nós precisamos, é que a glória de Deus, ela permaneça na sua casa. Muitas igrejas hoje abriram as portas e laceiro, mas infelizmente está igual a igreja lá de Laodiceia. O Senhor está batendo pelo lado de fora, para facilitar pessoa ser crente, está na casa do Senhor. Nós não encontramos facilidade na Bíblia para ser crente. Não adianta abrir as portas, esclarecer a porta, se não tivermos santificação na presença de Deus. Não adianta facilitar. Não, eu quero casa cheia, transbordando. Se não tiver a presença de Deus, não adianta. E hoje a preocupação é que permaneça a glória do Senhor. 5 vezes nesse capítulo vemos aqui que fala sobre o que eles bebiam. E a Bíblia não... O que ela nos recomenda? Lá em Efésios 5,18. E se não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. O que nós temos que precisar ter cuidado é de sermos cheios do Espírito Santo. Cuidado com os convites. Não, ali a reuniãozinha na casa do amigo, e ali começamos a tomar aquele suco de uva, com pouca já tem um teorzinho de álcool a mais, pensa que não dá 1,51. E aí a embriaguez, ela é condenável pela palavra de Deus. A Bíblia diz que ficam de fora os bêbados, e tira a sobriedade da pessoa. Não tem como conciliar a presença do Espírito Santo e o vinho. Os adoradores dessa festa de Belsazar sentiram a animação do álcool e deram louvores aos deuses. Mas no Pentecoste encontra-se o segredo da inspiração verdadeira, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus, do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Quando estava nesse banquete, na mesma noite, versículo 5, no meio da orgia de embriaguez, apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia. Defronte o castiçal da estucada parede do palácio real, e o rei via, não se via braço e nem mão, apenas se via os dedos escrevendo. Quão grande foi o espanto do rei!
Nós vimos aqui que a junta dos seus lombos se relaxaram. A medida da sua iniquidade estava cheia e o seu juízo foi repentino. Observe que ele batia o joelho no outro. Parece quando a gente novo convertido tem a primeira oportunidade, né? Bate o joelho no outro, microfone nos dentes, né? Assim está o rei lá batendo o joelho um no outro. A ousadia ali pelo poder do pecado e blasfemar contra Deus. Agora ele se encontrava nessa situação. Isto aplica-se a essa expressão na mesma noite, que refere à morte de Belsazar. Olha a promessa dele. Qualquer que lê esta escritura será no reino o terceiro dominador. Seu pai era o primeiro e ele era o segundo. Certeza o outro seria o terceiro. O historiador Xenofon conta que o povo da Babilônia sentia-se seguro e zombava daqueles que sitiavam a cidade. Ele zombava dos persas que estavam pelo lado de fora. Assim o rei foi levado a fazer essa promessa que nada valia, pois morreria dentro de breve e o reino passaria para os medos persas. Mas ele se sentia tão tranquilo, seguro, que ele estava prometendo que tinha mais um rei auxiliar. Quando ele viu essas mãos escrevendo, ele mandou chamar todos os sábios. E esses sábios vieram e não puderam ler a escritura, aquilo que estava escrito. Os sábios podiam ter feito uma interpretação falsa, em que qualquer coisa eles poderiam descrever, mas não o fizeram. Por que não o fizeram? Até mesmo os mais infames não podem ir além do que Deus permite. Não vai além do que Deus permite. Deus não deixou desviar o seu plano. Deus não permitiu. Quando ele chegou que não conseguiram ler, que eles não deram a interpretação, disse então o rei Belsazar, versículo 9, perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Com pouco ele vai fazer aqui um extermínio, como havia no passado. Foi quando a rainha, versículo 10, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deus Santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Aqui a palavra dela. As informações da rainha mãe parecem indicar que Daniel estaria aposentado ou afastado das antigas funções. Era um homem conhecido por sua comunhão com Deus. Diz: há um homem. Meus amados, no dia que nós estamos vivendo,
A obra de Deus necessita urgentemente destes homens. Homem no Estado, homem na igreja e homem nos lares. Hoje, o dia que nós estamos vivendo, está precisando de alguém dizer: há um homem. Uma mulher, esposa, dizer: lá em casa tem um homem. E quando se fala que tem um homem, é um homem que tem as características do qual Jó, ele falou que Deus testificou dele. E disse: um homem temente a Deus, um homem que ele teme o Senhor, um homem que ele se desvia do mal. Ele é necessário que tenhamos essas qualidades no dia em que nós vivemos. Vamos ver aqui que diz Jó, capítulo 1 e o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há como ele, semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e se desvia do mal. Essas características, ela continua no século 21. Ela continua nos nossos dias. Porque em casa, ou a esposa tem um companheiro, não um carrasco. Ela tem um protetor, alguém que cuida, alguém que quiser um provedor. É esse homem que precisa ainda no dia que nós estamos vivendo. Homem que ande com Deus e que possua os dons divinos. A Bíblia cita alguns homens que fizeram a diferença. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O próprio evangelista João, ele testifica de João Batista. Vemos aqui no capítulo 1 de João, e o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E ele estava falando aqui, era de João Batista. E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanto? Gente, estava lá um jovem de Deus. E a Bíblia diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. O Senhor, ele continua procurando no nosso dia, não para fazer a obra da redenção, porque Jesus Cristo, ele já veio e fez por nós, mas ele precisa destes homens na sua obra e na sociedade que nós vivemos. É estranho, meus amados, que o rei não conhecesse Daniel. Como é estranho também que o mundo não conheça os verdadeiros filhos de Deus. Naamã não conhecia o profeta Eliseu, apesar de ter mais glória do que o rei, mas ele conhecia o rei. O mundo não conhece os crentes porque não conhece Jesus, porque quem conhece Jesus sabe distinguir, sabe discernir quem é filho de Deus, quem é servo de Deus e quem não é. Daniel é introduzido de repente à presença do rei, cheio do Espírito Santo. Estava pronto a revelar coisas do coração de Deus, porque andava bem perto dele e tinha a sua iluminação. E se tem uma coisa que nós precisamos, é andar bem pertinho de Jesus. Não tem como nós andarmos longe de Jesus. Se andarmos longe de Jesus e fazer igual Pedro, vai negar o Senhor. Quando você está perto, você não nega o Senhor Jesus. E aqui Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios 14, primeira carta, capítulo 14, versículo 1, diz: segui o amor e procurai com zelos os espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aqui Daniel, ele tinha esse dom. Aleluia. Ele tinha, Deus usava ele com esse dom. Não vou dizer que ele era detentor
assim como nós não somos detentores dos dons espirituais. Se alguém dizer que eu tenho o dom disso, Deus pode lhe usar, mas detentor não. Os dons é dele, agora ele usa como ele quer e a quem ele quiser. Daniel entra na presença de Beltsazar. Beltsazar não via Daniel como servo do Deus Altíssimo, mas apenas como um dos sábios do palácio. Daniel era um homem que não fazia concessões da sua fé. Ele entrou na presença do rei e, após lhe oferecer presente, o profeta rejeitou-os diante do imperador. Mas se fosse hoje, nossos dias, diante de uma promessa dessa, com tanto ouro, com tanta prata, com tanto presente, posição, será que não ficava balançado, não? Que haver vem as propostas. Vem as propostas, tentadora. Para tu melhorar de vida de um dia para outro. Tu vai sair dessa situação. Mas Daniel não. O verdadeiro espírito de quem quer servir bem. Daniel, mesmo agora, a idade avançada, continuava disposto a servir bem ao próximo. Não com interesse. Não é de admirar que tiveram uma vida prolongada, colhendo assim os frutos sempre semeados. O que nós estamos semeando? Que semente nós estamos plantando? Que colheita nós teremos? Teremos longevidade? Teremos colheita excelente, assim como teve Daniel? Porque Daniel, ele procurou viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus hoje não é fácil. Viver no anonimato não é fácil nos nossos dias. Diante das propostas, você pode até ser taxado de cafona, antigo. No nosso dia não precisa mais isso. Se você fazer algo, negociar o povo, você muda de vida. Mas Daniel não. Daniel permaneceu fiel ao Senhor nosso Deus. Aleluia. No versículo 18 ao 23, a coragem e a autoridade espiritual de Daniel. Com autoridade divina, Daniel expôs ao rei a sua situação espiritual. Mano, precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer o que Daniel fez. Olha que o versículo 18 disse: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando, olha só, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, e fizeram comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, e até que conheceu que Deus, o Altíssimo,
tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Ele primeiro trouxe aqui um relato do que havia acontecido com seu avô. E agora o versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Quem não vê, não ouve e nem sabe, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Não glorificou a Deus. Então, dele foi enviado aquela parte, a parte da mão, e escreveste-se esta escritura. Daniel, que ele, com autoridade, ele expõe a situação espiritual do rei, a arrogância, a altivez e a impiedade. E Deus dera ao rei oportunidades, mas ele ignora atrevidamente. Versículo 25 ao 28. Aqui está o letreiro, escrito pelo dedo de Deus. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não acharam o sentido delas. As duas primeiras palavras estavam repetidas, mene, mene, e significava contar ou contado. A palavra tekel tinha um sentido de pesado. Aqui já vimos contado e pesado. A última palavra, que era passim, que significa dividido. No versículo 25 aqui, vimos, para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, que a palavra ela é correlata de parsim, e o sentido daquela é o mesmo desta palavra, que é dividido. Então, que o seu Daniel falou para o rei: contou Deus o teu reino e deu cabo dele, isto é, Deus contou o número dos dias do rei e o destituiu. Pesado foste na balança e achado em falta. Diante da justiça divina, este reino não teve qualquer peso. E Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Literalmente, as palavras isoladas significam, portanto, contado, pesado e dividido. Daniel, pelo Espírito de Deus, interpretou a mensagem. Agora, amados, como é solene, Deus tem balanças. Não somente para pesar os montes, como está lá em Isaías 40 e versículo 12, mas também para pesar os nossos atos. Jó desejava ser pesado numa balança fiel. Está lá em Jó 31:6. Todos os homens querem pesar as suas vidas nas suas próprias balanças, mas somente a balança inevitável de Deus, que ela é sempre fiel, nós seremos pesados nela. Aleluia. Não nas nossas próprias balanças, que às vezes é fácil você pesar alguém, né? Os outros na balança, mas quando é nós,
queremos ter a nossa própria balança. O fim, repetindo, do Império Babilônico. Naquela noite, diria uma noite fatídica, Deus demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra. Ele é o Todo-Poderoso e tem um cetro do governo do mundo em suas mãos. Alguém pode dizer, Deus não está mais no controle da humanidade, do mundo. Eu quero dizer nesta noite que o controle continua de Deus. Deus não controla os pensamentos dos homens, porque tem o direito de escolha, mas o comando está com ele. Não adianta, nada escapa dos seus olhos. Tão logo foi dada a interpretação da mensagem e as honrarias feitas a Daniel, querendo que ele fosse o terceiro homem do império, o rei Belsazar foi morto. E o exército de Dário entrou na cidade da Babilônia. Os médios persas passaram a reinar no lugar do Império Babilônico. Assim terminou o magnífico Império Babilônico. A cabeça de ouro da estátua teve início e agora o Império Medo-Persa, ele passa a reinar. Aqui nós observamos que Daniel, ele estava esquecido no Império, agora da novidade que Nabonildo, Belsazar, seu filho, havia disse, não, vamos afastar esse senhor de idade, deixar ele quieto. Engraçado, nós estamos vendo os dias no mercado de trabalho, e muitas pessoas que já estavam aposentadas voltaram a trabalhar por causa da experiência. Eu tenho muito medo de obra dominada só por líder jovem. Eu não abro mão do jovem porque tem a força, mas também não abro mão daquele mais idoso porque tem a experiência. Quem são seus conselheiros jovens? Quem é seus conselheiros? Jovens da mesma idade? Ou você tem alguém mais de experiência para ser seus conselheiros? Daniel, ele traz uma lição para aquele rei, que não adiantava o poder, a grandeza, era necessário que tivesse intimidade com Deus. Não troque a sua intimidade com Deus por nada. Tempo pode passar, mas mantenha na presença de Deus. Daniel é um exemplo para nós. Daniel é um exemplo para nós. E um dia desse eu ouvi uma palavra de um senhor, preserva nomes, que ele diz que se um dia eu for para entrar escândalo por ele, que Deus tire ele. E eu tenho procurado sempre orar ao Senhor. Senhor, se for para mim um dia eu trazer um escândalo para a tua obra, para a tua igreja, me tira e leve, mas não deixa eu trazer um escândalo. Não deixa eu trazer escândalo para a tua igreja, para a família, para o lar. Isso, amado, tem preço? Tem. E qual que é o preço? De estar na presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor nosso Deus. É oração nas madrugadas, é estar perto do Senhor nosso Deus, para você ter uma vida de integridade. Pode o tempo passar, mas você deixa tem sua história escrita, tem o seu legado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.